estudo das obras de Kardec, hoje o livro dos médiuns, né? Estamos na nossa quinta aula já. Eu até estava comentando, a gente está indo bem, eu acho. Estamos na quinta aula e estamos entrando no quarto capítulo já, né? Tá muito bom. Então, nós vamos pedir para a Lu, você pode fazer palhinha para a gente? Sim, por claro. favor? Te agradeço. Uhum. Uma boa noite a todos muito bem-vindos. Vamos serenando nossa mente e os nossos corações para que possamos estar inteiros nesta aula de muito aprendizado, de muita troca, e assim, com muito carinho, saudamos o nosso mentor individual, esse querido amigo e companheiro. Saudamos também toda a equipe espiritual que se faz presente, nos auxiliando neste encontro, preparando os nossos lares. E vamos carinhosamente cumprimentando o nosso querido Mestre Jesus e agradecendo por todo o amparo, por toda a força, por nos permitir ter acesso a esse conhecimento, por nos possibilitar estarmos aqui e assim, agradecidos, vamos de encontro ao nosso Pai Criador, esse Pai bondoso, misericordioso, que tanto confia em nós. E a Ti, Pai, nós só temos a agradecer por mais esta oportunidade, por estarmos aqui juntos, por buscarmos aprender, entender um pouquinho melhor tudo aquilo que se passa, não só nesse plano, mas também no plano espiritual. E a Ti louvamos com a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Lu. Obrigada. Então, boa noite. O Rodrigo voltou, que bom. Tânia, boa noite. Nós vamos entrando no quarto capítulo, então. Nós vamos começar a falar dos temas, tá? Eu vou ler o item 36, depois a gente comenta um pouquinho e assim nós vamos seguindo, ok? Continuamos assim. Os temas, item 36. Quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do espiritismo, ou melhor dizendo, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a realidade deles, e mais ainda, sobre a causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos hão podido fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo. Nós lemos esse item aula passada, eu estou repetindo propositalmente, tá? Sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou as suas prevenções. Daí muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria dar o justo valor. Muitos sistemas, muitas explicações
dando o porquê que aconteciam os fenômenos. Julgaram os adversários do Espiritismo encontrar um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecionem e coordenem os fatos sobre que se possa afirmar uma opinião. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, as ideias prematuras se apagam e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que se deu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo, por sua natureza, que se prestar mais do que qualquer outro assunto à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que, a este respeito, ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda hoje traz divididos os maiores sábios. Tá? Então, ele dá um âmbulo, né, um início dizendo que depois que os fatos foram conhecidos, as origens e as causas, daí começou a haver um monte de interpretação de acordo com as pessoas, baseada nas experiências e no conhecimento que cada um tinha. E isso era super normal. Uma teoria, uma doutrina que estava recém começando, era natural que as divergências, né, de opiniões em função da experiência de cada um acontecesse isso. Com o passar do tempo, os fatos se repetindo e havendo a coincidência de atitudes, de ações, de pormenores, as coisas iriam se solidificar, né? Então, esses sistemas que foram, que nós vamos estudar aqui para frente, que foram amplamente divulgados e que muitos os utilizaram como motivo para dizer que o espiritismo era tão falso, tão enganoso, porque as pessoas que o faziam, o que o seguiam, mesmo entendiam, né, cai por terra em função das explicações que ele está dando agora de preâmbulo. Pode ler o 37, Edna, para nós, por favor? Item 37. Por questão de ordem metódica, para seguir o caminho progressivo das ideias, convém que se coloque à frente aqueles que se podem chamar sistemas de negação, ou seja, os dos adversários do Espiritismo. Já contestamos suas objeções na introdução e na conclusão do Livro dos Espíritos, assim como no pequeno volume intitulado O que é o Espiritismo. Seria inútil voltar a isso, mas vamos lembrar, em duas palavras, os motivos sobre os quais eles se fundam. Os fenômenos espíritas são de dois gêneros, os de efeitos físicos e os de efeitos inteligentes. Não admitindo a existência dos espíritos, porque não admitem nada fora da matéria, compreende-se que neguem os efeitos inteligentes. Ou seja, eles não admitem absolutamente nada do que aquilo que eles não podem ver ou apalpar, porque a ciência precisa provar tudo o que ela diz, né? Quanto aos efeitos físicos, eles os analisam sob seu ponto de vista, e cada ser humano tem o seu ponto de vista. E seus argumentos podem se resumir nos 4 sistemas seguintes. Quer que eu continue? Só um minuto, então. Só um minutinho. Então, espera um pouquinho, Edna, espera um pouquinho. Então, nós vamos primeiro estudar os sistemas que tratam a negação dos efeitos físicos, tá? Então, os efeitos físicos, a gente precisa guardar isso. Eles são de 2 tipos: efeitos inteligentes e efeitos físicos, tá? Os que negam que não existe efeito inteligente, negam tudo, por conseguinte.
E, em consequência disso, surgiram os 4 sistemas a seguir, ou seja, 4 explicações para que os fenômenos de efeitos físicos ou inteligentes acontecessem. Tá? Eles não tinham essa distinção, eles não distinguiam esses 2 tipos. Todos os fenômenos espíritas, para eles, não existiam, porque eles tinham a explicação relativa a esses 4 próximos sistemas. Aconteciam por causa dos 4 próximos motivos, por exemplo. Tá? Lê um, depois a Magda lê o seguinte. Pode ler o 38. Então, o sistema do charlatanismo. Entre os adversários, muitos atribuem esses efeitos à fraude, porque alguns puderam ser imitados. Essa suposição transforma todos os espíritas em ingênuos e todos os médiums em fazedores de ingênuos, sem considerar a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Se merecesse uma resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados por mágicos, e isso não prova nada contra a verdadeira ciência. Aliás, há pessoas cujo caráter está acima de qualquer suspeita de fraude, e é preciso ser desprovido de toda civilidade e urbanidade para se atrever a dizer-lhes na face que são cúmplices do charlatanismo. Num salão muito respeitável, um senhor aparentemente educado fez um comentário indelicado sobre o serviço. A dona da casa lhe disse: Senhor, uma vez que não estáis contente, vosso dinheiro será devolvido na saída. E num gesto lhe faz compreender o que tinha de melhor a fazer. Devemos concluir daí que nunca houve abuso? Seria preciso, para acreditar nisso, admitir que os homens são perfeitos. Abusa-se de tudo, mesmo das coisas mais santas. Por que não se abusaria do espiritismo? Mas o mau uso que se pode fazer de uma coisa não pode servir para pré-julgá-la. E podemos considerar a honestidade das pessoas, analisando os motivos que as fazem agir. Onde não há interesse financeiro, o charlatanismo não tem nada a fazer. Então, assim, mesmo que acontecendo tudo o que poderia e que poderá acontecer, o charlatanismo só vai acontecer se tiver grana no meio. Né? Se tiver, assim, a pessoa teve uma visão, se eu fizer isso eu vou ganhar dinheiro, então eu vou enganar para ganhar dinheiro. Quando não tem essa questão da ganância, né, dessas coisas todas, aí ele fica livre e ele pode se expressar. Na realidade, só complementando a Edna, o sistema de charlatanismo explicado pelos antagonistas do espiritismo da época, né, como Kardec está aqui nos explicando, nós vamos ver que ele vai explicar o sistema que explicava o porquê dos efeitos sobrenaturais, e ele refuta imediatamente, dando a explicação do porquê. O Kardec foi a pessoa preparada, a encarnação dele foi específica para isso mesmo, né? Ele colocava, esse sistema de charlatanismo, ele nivelava todo mundo por igual, né? Todo mundo como enganador e todos aqueles que enganavam como tolos. Ora, está claro que ele fala, os tolos sempre existiram, assim como os enganadores sempre existiram. Sim. Depende do caráter de cada um, né? Depende do porquê que ele está fazendo aquilo. A Edna citou o valor financeiro, né? O dinheiro é uma coisa forte que leva a isso, não é só ele, mas o dinheiro é o mais importante, a sensação de poder, de dominação, de ser famoso, de se tornar notório, né? Tudo isso. Então, isso sempre houve em qualquer evento que desse poder para alguém, sempre houve, não só nas religiões. Isso na política, nas cidades, nos governos, sempre houve os enganadores
os faziam fraudes. Sim. Os mágicos são prestidigitadores, prestidigitadores. Eles são ilusionistas, né? Eles fazem mágica e através desse espetáculo eles ganham, né? Mas aí você já sabe que você está indo num espetáculo, que você vai ver uma pessoa fazer uma ilusão, vai te fazer uma ilusão, e daí você está pagando o ingresso para esse espetáculo. É uma coisa, né? Então, colocar isso raso, né? Medir nessa régua rasa, é o que Kardec fala que está errado. Você não pode colocar todo mundo na mesma linha, ok? Lucineide, você pode ler o 30. Foi Magda, né, que eu pedi para ler. Magda, pode ler o 39 para nós? Posso sim. Obrigada, Edna. 39. Sistema da loucura. Por condescendência, querem alguns afastar a suspeita de charlatanismo e assim pretende que os que não enganam aos outros enganam-se a si mesmos. Por outras palavras, são os imbecis. Quando os incrédulos fazem menos rodeios, dizem muito simplesmente que somos loucos. Reservam-se a exclusividade do bom senso. Eis o grande argumento dos que não têm uma razão para opor. Aliás, de tão banal este argumento, tornou-se ridículo e não merece que a gente perca tempo em refutá-lo. Além do mais, os espíritas não se incomodam com isto. Tomam seu partido corajosamente, consolando-se por terem como companheiros de infortúnio muita gente cujo mérito não pode ser posto em dúvida. Com efeito, forçoso é convir que essa loucura, se loucura existe, tem um caráter originalíssimo, qual o de atingir preferentemente a classe esclarecida, em cujo seio conta atualmente o espiritismo, imensa maioria de adeptos. Se nesse número se encontra uma ou outra excentricidade, estas não provam contra a doutrina, mas que o provam os loucos religiosos contra a religião, os loucos melomanos contra a música, os loucos calculadores contra os matemáticos. Todas as ideias tiveram seus fanáticos exagerados, e fora preciso ser-se muito obtuso para concluir o exagero de uma coisa com a própria coisa. Para mais amplas explicações sobre a matéria, remetemos ao leitor o nosso opúsculo, O que é o Espiritismo, e o Livro dos Espíritos, Introdução, parágrafo 15. Eles falavam também que as pessoas exerciam um sistema de loucura, né? Que eles eram loucos, né? Então, como eles não acreditavam, como tinha essas coisas do charlatanismo, tudo, então eles diziam que as pessoas eram loucas. Claro que tinha também alguns médios que até tinham algum problema mental, mas não por isso eram loucos, né? Tanto que às vezes eles iam em médicos, tudo, e não era constatado nada, né? Porque era mediunidade, mas eles taxavam como sendo loucos, né? Se eles falam com espíritos, é loucura. Então, quem fala com espíritos é maluco. Quem não fala com espíritos são pessoas que têm razão, são os que estão normais. Mais ou menos isso. Lucineide, pode ler a 40 para nós, por favor? Leio sim. 40. Sistema da alucinação. Outra opinião menos ofensiva, porque tem um leve disfarce científico, consiste em atribuir os fenômenos
a uma ilusão dos sentidos. Assim, o observador seria de muito boa fé, mas quereria ver o que não vê. Quando vê uma mesa levantar-se e permanecer no ar sem qualquer apoio, a mesa nem se moveu. Ele a vê no espaço por uma ilusão ou por um efeito de refração, como o que nos faz ver um astro ou um objeto na água, deslocado de sua verdadeira posição. A rigor, isso seria possível, mas os que testemunharam esse fenômeno constataram a suspensão passando por baixo da mesa, que seria difícil se ela não houvesse sido elevada. Além disso, ela é elevada tantas vezes que acaba por quebrar-se ao cair. Seria isso também uma ilusão de ótica? Uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer, sem dúvida, que se veja rodar uma coisa que nem se mexeu, ou que nos sintamos rodar quando estamos imóveis. Mas quando várias pessoas que estão ao redor de uma mesa são arrastadas por um movimento tão rápido que é difícil segui-la, e algumas são até mesmo derrubadas, teriam acaso sofrido vertigem, como o ébrio que vê a casa passar-lhe pela frente? Quer dizer, né? Se isso acontece com um, pode até ser uma ilusão de ótica, né? Alguma coisa assim, mas várias pessoas ao mesmo tempo vendo aquele fenômeno passando por baixo da mesa e ainda assim acha que a alucinação não tem explicação. Uma pessoa pode se enganar, pode ter uma ilusão de sentidos, né? Pode estar assim tão assustada que imagina ver o que não viu, né? Ouvir o que realmente, eu ouvi isso e não ouviu. Agora, quando são mais de várias pessoas que são arrastadas ao mesmo tempo, né? Estavam ao redor de uma mesa e a mesa levanta, ela derruba no chão quem alguns e outros não, daí não tem como você dizer que isso é alucinação. Ok? Vamos terminar para a gente ver agora. Eu acho que é o último, já é o quarto esse de negação, né? 1, 2, 3, é o quarto, que é o sistema de negação. Sandra, você pode ler o 41 para a gente? Sistema do músculo estalante. Esse é interessante. Tá dando para ouvir? Tá. Então vamos lá. Sistema do músculo estalante. Se assim é para a visão, não poderia ser de outra forma quanto à audição. E quando as pancadas são ouvidas por toda uma assembleia, não se pode razoavelmente atribuí-las a uma ilusão. Descartamos, evidentemente, toda a ideia de fraude e supomos que uma observação atenta constatou que elas não são devidas a nenhuma causa fortuita ou material. É verdade que um sábio médico deu-lhe uma explicação, segundo ele, peremptória. A causa está, disse ele, nas contradições voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A esse respeito... Só um minutinho, Sandra. A palavra correta é contração. Contrações. Isso, tá? Ele fala que, se ele era médico, ele diz que os barulhos e o movimento da mesa se dava a uma contração voluntária, ou seja, o que é voluntário? Eu faço de propósito. Involuntária que eu faço sem querer. Do tendão, músculo curto perôneo. É um músculo que nós temos na perna, na parte de baixo, após o joelho, nessa batata da perna, tá? Pode continuar, por favor.
A esse respeito, entra nos detalhes anatômicos os mais completos, para demonstrar por qual mecanismo esse tendão pode produzir esses ruídos, imitar as pancadas do tambor e mesmo executar áreas ritmadas. Donde ele concluiu que aqueles que creem ouvir pancadas em uma mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato não é novo em si mesmo. Infelizmente, para o autor dessa pretensa descoberta, sua teoria não explica todos os casos. Dizemos primeiro que aqueles que gozam de singular faculdade de fazer estalar à vontade seu músculo curto perôneo ou qualquer outro e de tocar áreas por esse meio são pessoas excepcionais, enquanto que a de fazer bater as mesas é muito comum. E aqueles que a possuem não desfrutam todos da primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar de que forma o estalido muscular de uma pessoa imóvel e isolada da mesa pode nela produzir vibrações sensíveis ao toque. Como esse ruído pode repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa, nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como, enfim, a ação desse músculo pode se estender a uma mesa que não se toca e fazê-la mover? Essa explicação, de resto, se fosse uma, não infirmaria senão os fenômenos das pancadas, não podendo referir-se a todos os outros modos de comunicação. Concluímos que ele julgou sem ter visto ou sem ter visto tudo, e bem visto. É sempre lamentável que homens de ciência se expressem em dar, sobre o que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. Seu próprio saber deveria torná-los tanto mais circunspectos em seus julgamentos, quanto mais recuam para eles os limites do desconhecido. Bom, claro ficou que seria o sistema do músculo estalante, um sistema de negação, fenômenos que eram produzidos à época, dizendo os barulhos, né, que se ouviam de pancadas nas mesas, produzidos pelo tendão do curto perôneo que estalavam. Algumas pessoas tinham essa capacidade de produzir esse barulho. Só que é claramente refutável daí, porque as pessoas que faziam isso eram pessoas excepcionais. E como que a pessoa, estando longe da mesa, fazia vibrar o curto perôneo dela e a mesa lá no outro lado da sala fazia o barulho? Quem estava perto da mesa com a mão em cima da mesa e o barulho na mesa. Isso ele não pôde dar explicação. Então, essa teoria negacionista, né, dizendo que os fenômenos sobrenaturais eram baseados nesse músculo estalante, caíram por terra. Nossa, uma baboseira que eu nunca vi na vida. Né? E é interessante, pode falar, Edna. Mas foi graças a eles que a coisa foi se esclarecendo. Porque se não tivesse nenhuma negação, né, ia passar e ia ficar uma coisa boba, uma coisa sem sentido, e eles não teriam se aprofundado tanto quanto foi aprofundado. Né? Como Kardec fala, né? Já é a palavra, Sandra. Como Kardec sempre falou aqui, as críticas, as oposições, se elas são recebidas sem aquele entusiasmo, sem aquela energia negativa, elas são bem-vindas porque elas ajudam a solidificar a verdade. Fala, Sandra, pode dizer.
E as pessoas acreditavam nessas besteiradas aí, nessas coisas absurdas? Então, o que nós estamos lendo é porque as pessoas que não acreditavam nos fenômenos sobrenaturais, né? Nós entramos nessa parte de sistemas porque eles não acreditavam de maneira nenhuma da possibilidade dos espíritos se comunicarem com os encarnados. Como eles não acreditavam nisso, então eles foram criando justificativas para que esses fenômenos, por que esses fenômenos aconteciam. Então nós acabamos de ler 4 itens, né? 4 motivos, vamos falar assim, para ficar mais fácil, né? 4 justificativas que pessoas que não acreditavam na possibilidade da comunicação inteligente da espiritualidade para com os encarnados pudesse acontecer. Um falou, uma palavra não, isso é charlatanismo, assim como os mágicos enganam as pessoas. O outro diz que é sistema de loucura, que quem fazia isso era maluco da cabeça. Outro dizia que era um sistema de alucinação, que a pessoa achava que via, achava que fazia, estava sendo enganada pelos seus próprios sentidos. E o outro veio com essa teoria de que não, nós temos um músculo no corpo, que é o tuperônio, que algumas pessoas têm a capacidade de fazer ele estalar e fazer barulho. Então, os barulhos das pancadas que você escuta na mesa é alguém que tem essa capacidade de estalar esse músculo. Então, eram justificativas que as pessoas davam, né, acreditando que eram corretas, firmes, para que aquilo acontecesse. Elas não acreditavam. Nós vamos ver, vamos continuar, que tem outros sistemas. Vamos continuar. Sistema das causas físicas agora. Tá? Débora, quer ler uma para nós? 42. Leio sim. Sistema das causas físicas. Aqui estamos fora do sistema de negação absoluta, averiguada a realidade dos fenômenos. A primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer. Numa palavra, há uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional. Esta opinião teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a fenômenos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la, a do aumento que, em certos casos, experimentava a força atuante, na razão direta do número de pessoas presentes. Assim, cada uma dessas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Se, porém, um só fato que seja a contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a essa. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Havia, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado, para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori, sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar-se a ação inteligente
de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. A gente tem que levar em consideração que o Kardec tinha duvidado no começo, tá? Então, não eram só os cientistas que estavam envolvidos. No início, ele também duvidou. Ele foi lá para ver, mas ele duvidava. Agora, a partir do momento que as coisas começaram a aparecer e serem comprovadas, de uma certa maneira, muitos ficaram contra ele. Ele tinha muitos amigos, inclusive ele era membro da Academia de Ciência lá na França, né? E muita gente ficou contra ele e muitos cientistas também, como por exemplo o Flammarion, é um dos cientistas que entrou com ele, acreditou, foi, pesquisou e comprovou, né? Então, só para citar, né? A gente tem dúvida mesmo. Todo mundo tem, especialmente o cientista, né? Então, esse sistema de agora que nós entramos, sistema de causas físicas, já é uma explicação para o fenômeno sobrenatural baseado em crença. As pessoas acreditavam nele. Não tem mais negação. Não é daquela parte das pessoas que não acreditavam que aquilo estava acontecendo. Eles acreditavam que estava acontecendo um fenômeno, né? Mas era um fenômeno físico, que algum fluido, algum elemento, ou eletricidade, ou magnetismo estava acontecendo para provocar aquele fenômeno, ok? Só que o sistema caiu por terra, tá? Inclusive Mesmer, que foi um estudioso famoso do magnetismo, foi ele que deu a Kardec primeiras reuniões mediúnicas, porque ele estava estudando o magnetismo. Ele achava que o magnetismo que talvez se desprendesse das pessoas, ou o magnetismo que existia na atmosfera, é que seria capaz de provocar aquelas pancadas, aquelas respostas, aquelas movimentações das mesas. Mas, a partir do momento que eles observaram que as respostas eram inteligentes, não eram as pancadas. As pancadas representavam sim e não, representavam talvez. As pancadas respondiam a perguntas. Depois, com o passar do tempo, se colocou um alfabeto à disposição. O fenômeno respondia juntando letras e formando palavras e depois frases. Então, isso chegou à conclusão, peraí, então não é só magnetismo, eletricidade ou algum outro fluido material que está agindo neste ambiente para que essa madeira estale, para que essa madeira faça barulho, ou para que esse material aqui se mova de local. Tem algum efeito inteligente agindo aí. Então, daí esse sistema foi deixado de lado, porque ele só levava em consideração, ele acreditava no fenômeno, mas ele só levava em consideração causas físicas, materiais, né? Magnetismo, eletricidade, qualquer outro fluido. Quando começou a se perguntar para as espadas, você está feliz? Duas batidas para não, uma batida para sim. Começou a responder sim ou não. Opa, peraí, o negócio é mais complicado que está aparecendo, entendeu? E daí esse sistema foi deixado de lado, porque daí se admitir que tinha um motivo, né? Inclusive, teve muitas reuniões que o movimento da mesa se tornou agressivo, a mesa atravessou a sala de um lado para o outro e se despedaçava na parede. Ou seja, a resposta era agressiva, né? O que estava respondendo às questões que estavam sendo faladas ali sobre o fenômeno deixou alguém ou algo com inteligência, desagradou alguém, né? Então, peraí, então o negócio é diferente, não é simplesmente coisas físicas, tem um efeito inteligente aí. É isso que esse
item se reporta. Tudo bem? Muitos cientistas deixaram a amizade de conversas com Kardec, mas muitos outros se achegaram a ele, né? Eu não sei se Mesmer se converteu ao espiritismo, eu acho que não. Ele se afastou, mas Flammarion foi um dos que ficou com ele ao final, entendeu? E foi Flammarion que fez o discurso no túmulo de Kardec no dia do enterro dele, né? Bora lá. Tudo bem? Então agora vamos ao sistema do reflexo, não é isso? Rodrigo, você quer ler para a gente? Tá bem para ler? Ou você está lendo na tela? Não, eu posso ler? Tudo bem. Então vamos lá. 43. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes, a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e a se traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezam eles que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os momentos e com os mais positivos fatos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é, muitas vezes, contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito difícil me é acreditar que a resposta prevenha de mim mesmo, quando, a pensar no branco, se me fala em preto. Em apoio à teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos ao pensamento manifestado e o pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que prova isso, senão que estes podem pensar com a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando no curso de uma conversação o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, direis, por isso, que de vós mesmos vem o pensamento? Bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que positivado fique não ser absoluta essa teoria. Como explicar, pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever, as respostas do mais alto alcance filosófico obtida por indivíduos iletrados, as respostas dadas a perguntas mentais ou em língua que o médium desconhece e mil outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Provada como está, moralmente, pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médium e da dos assistentes, provada também o está materialmente.
pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis nem pena, sem contato e malgrado a todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente se veja nele um reflexo dos assistentes. Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Quando numa reunião de pessoas honestas surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, fora desatencioso para com os assistentes, pretender-se que ela haja provindo de um deles, sendo provável que cada um se daria a repudiá-lo. Vede em Livro dos Espíritos, introdução, no parágrafo 16. Então, ficou claro o sistema reflexo. O que eles achavam que era? Um sistema de reflexo, as pessoas que tentavam explicar os fenômenos sobrenaturais diziam que nada mais eram do que o próprio pensamento do médium ou das pessoas que estavam assistindo à sessão. Só que muitas vezes as informações que chegavam, as falas, as opiniões, eram contrárias às opiniões dos médiuns e das pessoas que estavam assistindo. Entenderam? Então, deixava muito claro a origem de uma outra, ou seja, uma outra origem a respeito dessas informações. Como ele mesmo diz aqui, como explicar uma informação em outra língua que o médium não falava? Como explicar uma comunicação culta de palavras eruditas, o médium iletrado, que não tinha estudo, mas ele falava com palavras corretas, falava com palavras rebuscadas, né? Como se explica isso? Então, não era dele. Então, ela foi caindo em descaso por causa disso, porque ficou claro que não era nem opinião, mesmo quando as opiniões, eram iguais às dos assistentes ou dos médiums, né? O conteúdo, o jeito como elas aconteciam, deixava patente que era de uma terceira origem, né? Essa teoria era muito simples de ser aceita. Não, a pessoa está falando do que ela está pensando, do que ela está sentindo, é o inconsciente dela que está se manifestando, o inconsciente dos assistidos que estão ali que está se manifestando, não é de nenhum ser exterior ao mundo que nós conhecemos. Essa é a teoria do reflexo. Mas ela caiu em desuso a partir do momento que eles perceberam que isso era impossível de acontecer pelas respostas. E principalmente, alguém levantou a mão? Não. Principalmente, ele faz um lembrete aqui muito sutil sobre o fenômeno de escrita direta. Nós vamos estudar esses fenômenos também. O fenômeno de escrita direta é quando acontece escrita sobre sobre um papel, sem ter um médium segurando pena, sem ter uma caneta apoiada numa cestinha, nada. As letras vão aparecendo grafadas no papel. No início do Espiritismo, nessa época aqui que Kardec colecionou todas essas informações, vocês imaginam o que as pessoas deviam sentir numa reunião espiritual, de ver um papel ali, de repente começarem a surgir
as palavras escritas diretamente e qual era o dispêndio de energia que esse espírito precisaria coletar dos médiums presentes, mais a energia dele para fazer esse fenômeno material, né? Porque ele estava fazendo um fenômeno material, ele estava executando uma manipulação de fluidos universais, mais os fluidos dos médiums, manipulando essas forças para torná-la física e visível através da letra, sem caneta, sem lápis, sem nada, né? Isso era, nossa, devia ser maravilhoso isso. Hoje em dia a gente não precisa mais disso, porque está tudo escrito aqui. É por isso que a gente precisa estudar, né? A gente precisa estudar para compreender como é que foi feito o estudo. Pelo jeito que nós estamos vendo aqui, vocês podem ver como ele estudou todas as possibilidades. Ele estudou todas as refutações possíveis para os fenômenos. Ele deu importância para tudo que foi contestado, todas as contestações, foi procurar explicação e escrever tudo aqui. Porque se levasse em consideração apenas as pessoas que concordavam, né, gente? As pessoas que concordavam e que aceitavam aquilo, já se falho. O fato dele ter ido atrás, ter relacionado todas as contestações e ter ido estudar sobre elas para esclarecer e mostrar que patentemente elas estavam erradas, é por isso que se baseia a doutrina, é irrefutável quando a gente fala de fenômeno. Tá? E não tem que se... eu acho o mais importante disso tudo para nós, vamos até terminando, é retirar esse véu de sobrenatural, né? De misticismo que nos assusta, que faz a gente ter medo. Não tem que ter medo, porque tudo está acontecendo na quarta dimensão, é que nós só temos visão para 3 dimensões. Um dia a humanidade vai conseguir ver na quarta dimensão. Então nós vamos ver que nós estamos mergulhados uns nos outros. A quarta dimensão está mergulhada na nossa dimensão, é que nós não vemos. Mas eles estão na nossa aula, eles estão ouvindo a nossa aula, eles estão absorvendo as informações, né? Ou estão nos incluindo nas nossas observações, né? E não temos ainda a aptidão em função do envoltório material que nós utilizamos na quarta dimensão, nós só percebemos 3, que é altura, largura e profundidade, são 3 dimensões. Mas na quarta dimensão, que é onde tudo acontece, né? E já temos a quinta dimensão também. Mas calma, vamos ficar só na quarta. Tudo bem? A carinha da Magda, linda, olhando para mim. Vamos parar no sistema sonambúlico? Porque tem um monte de sistemas mais para frente. Tem o sistema sonambúlico e o sistema pessimista. Aí depois acabam os sistemas. Não, tem mais. E o sistema da alma coletiva, Mari? Esse é mais rapidinho. Vocês querem ler esse sistema da alma coletiva? Eu vou ler, então. Vamos lá. Aí paramos no 45. Vamos lá, 44. Sistema de alma coletiva. Constitui uma variante do precedente, que é o sistema do reflexo. Segundo esse sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém, identificada com a de muitos outros vivos presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, em que acham reunidas as aptidões, a inteligência e o conhecimento de cada um. Conquanto a brochura em que esta teoria vem exposta se intitule A Luz, aí aqui no rodapé está dando a explicação, né? Depois vocês veem lá, muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória, ou seja, ele não deu muita importância, né? Em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucos prosélitos, poucos adeptos, né? Pelo
Ematripse, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tornou a seguinte sentença: nada há oculto que não deve ser conhecido, que não deva ser conhecido, perdão. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Comunhão, né? A nota aqui lá embaixo está dizendo assim: a luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática e da fé, por Ematripse, uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta. Bruxelas, 1858, Casa de Voix. Tá? Isso aqui foi um sistema de alma coletiva que se apresentou uma reunião espírita, dizendo: eu sou Ematripse, sou um sistema de alma coletiva. Que coisa maluca é essa? Ele não deu nem muita importância para isso, tá? Dizendo que a alma do médium se manifesta, mas identificada com a de muitos outros vivos, junta todas as experiências do mundo e se manifesta. Ele não deu nem bola. Ok? Tudo bem? Ô, Mari, até porque nessa parte aí já tinha, né, o livro dos espíritos, e se isso se confirma, eu fico pensando, aí seria desconsiderar a individualidade das pessoas, não seria isso? A individualidade dos espíritos para poder... Eu entendo a sua fala. Você fala partindo do pressuposto, partindo do ponto de uma pessoa que crê, que acredita na existência da alma após a morte, na individualidade e nos espíritos. Nós estamos falando daqueles que não creem, que estavam testando as coisas para saber se aquilo era verdade ou não. Nessa época do livro dos médiuns, já tinha se escrito, já tinha se publicado o livro dos espíritos. Inclusive, o Kardec já disse isso do livro dos médiuns, é uma continuação do livro dos espíritos. A gente separou, eles param em volumes, porque ele se referia a esses apontamentos, a esses escritos, como a parte científica da doutrina, né? Então, claro, aqueles que absorveram o todo do livro dos espíritos não tinham esses pensamentos. Para eles estavam engajados na do Kardec, seguindo a corrente. Iriam pensar como você: como é que eu vou achar isso aí? Se eu vou estudar a individualidade da, né? Eu vou achar que a pessoa morreu, não tem mais. Não, existe individualidade. Agora, tem aqueles que também não acreditaram e não assimilaram o livro dos espíritos, mesmo depois da sua publicação. Sim. Nós não vamos nos esquecer que tem o Alto de Barcelona, né? Eu não lembro agora a data certinho, que foi quando teve uma grande... O tema do livro dos espíritos, sim. Exatamente. O Alto de Barcelona foi um movimento muito forte na França, onde se juntaram vários exemplares do livro dos espíritos, ou brochuras, ou revistas, ou artigos que se falava sobre o espiritismo, e foi tacado fogo no meio de uma praça, entendeu? Barcelona é na Espanha, né? Exatamente. Barcelona na Espanha. Os espanhóis sempre foram mais rebeldes. Os espanhóis sempre foram mais rebeldes, entendeu? Então, quando publicou o livro dos espíritos, foi um boom, entendeu, no mundo, porque você espalhou para todo lugar, veio até aqui para o Brasil. Então a gente não pode esquecer disso. Uma pessoa que absorveu o livro dos espíritos como nós absorvemos, vai falar a tua opinião que você tem. Poxa, como é que eu vou acreditar nessas bobagens? Agora, porque tem essa pergunta, né? É dado ao homem conhecer tudo, está no livro dos espíritos. Não. No livro dos espíritos dizendo que não. Exatamente. E aí vem... Como é que você pode? Como é que o homem vai querer conhecer tudo? Ele vai conhecer aquilo que é permitido. Exatamente. De acordo com a sua faixa evolutiva. Exatamente.
dentro das leis divinas, sem quebrar nenhuma lei real. Então, é Exatamente. paulatina, essa descoberta de conhecimento é paulatina. Ela não cessa, mas ela é paulatina, devagar, né? Para efeito de mortalidade, é considerado conta-gotas, vai contando gotinha quando se adquire conhecimento, entendeu? Não sei se eu respondi, mas foi isso que eu quis dizer. Não, bem? respondeu sim, porque acho que o que eu quis dizer é que isso justifica o porquê dele não ter dado tanta importância, porque ele já tinha estudado, né, quando ele apresenta o Livro dos Espíritos, essa questão, se é que eu entendi corretamente. Sim, isso mesmo. Então, bom. Vamos encerrar, queridos? Mais alguma pergunta? Paramos no item 45 para a semana que vem, tá? Quando vocês puderem, se vocês puderem, entre no YouTube, depois que a gente divulgar o link no YouTube, deem o joinha para que a gente tenha engajamento, tá? Para as aulas ficarem todas lá. O objetivo nosso é a divulgação da doutrina mesmo. Obrigada pela presença de vocês todos. Edna, deixo por sua conta a replicação depois dos links, assim que o Geraldo nos der. Tá, amigo? Muito obrigada, viu, querido? Tá. O trabalho é fundamental. O trabalho do nosso amigo Geraldo em estudar e trabalhar, cuidando de tudo, da gravação. Lucineide, você pode encerrar para a gente, querido? Posso sim, Mari. Com prazer. Bom, e assim nós vamos caminhando para o término da nossa aula de hoje, agradecidos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui hoje. E em forma de agradecimento, vamos buscando aquilo que há de melhor em nós, os nossos melhores sentimentos, para que possamos doar e vibremos muito amor, muita luz, muita paz para todo o universo, para todo o nosso planeta Terra, que seja envolvido nesses sentimentos e que eles se reflitam em todos os seres. Vibremos por todos os povos, por todas as nações, por todas as crianças, jovens e idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Que a paz, o conforto, a fé e a esperança em dias melhores atinja cada um. Vibremos por todas as casas assistenciais e hospitalares, onde há um leito de dor e de sofrimento. Que o bálsamo do amor, da cura, da fé, da resignação acalante o coração de cada um. Vibremos por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, por aqueles que ainda estão perdidos nos vícios. Que o amor de Cristo invada o coração de cada um. Que eles se percebam seres amados, queridos, protagonistas de suas histórias. Vibremos por todas as casas, por todos os lares. Vibremos pelo nosso lar. Vibremos por todos os espíritos em sofrimento, no umbral, nas trevas, pelos suicidas, por todos os nossos parentes, amigos e aqueles que se dizem nossos desafetos. Vibremos humildemente por nós mesmos, como aprendizes que somos, e que possamos estar juntos na próxima semana. Graças a Deus e graças a Jesus. E uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.